Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, salve Maria! Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Continuando nossa série sobre esse mês de novembro sobre Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, hoje eu vou contar ao Fatima uma curiosidade muito grande que aconteceu com Santa Catarina Labouré. Ela, quando nova, a família dela sempre chamava ela de Joé. Por quê? Porque ela se chamava Joé e não Catarina, como era o seu nome de batismo, né? E aprenderemos com esse fato uma coisa muito interessante, a qual uma pergunta podemos fazer. Você hoje já pediu ao seu santo padroeiro que interceda diante de Deus Nosso Senhor para você hoje? Essa questão é interessante, que a história de Santa Catarina levanta a importância de nós rezarmos ao seu padroeiro, somente o padroeiro ao qual você nasceu. Então começa agora, hoje, nosso programa Devotos de Fátima. Antes de esquecer, nós estamos na campanha da Medalha Milagrosa, né? O Exército da Medalha Milagrosa, que é onde você poderá estar ligando no 0800 608 6246 para possa saber como pedir a Medalha Milagrosa. Medalha essa que levou o nome de milagrosa por inúmeras graças que Nossa Senhora derramou àqueles que usarem com ela com confiança e devoção. Então, você não se esqueça de ligar para o 0800 608 6246 para possa pedir a sua medalha, saber como pedir ela, tá bom? Não esqueça também de colocar as intenções para a missa que será celebrada no dia 27, dia de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, tá bom? Então a pergunta é muito interessante. Por que a família de Santa Catarina chamava ela de Joé, o Joí, né? O Joí francês? Por quê? Então esse fatinho aqui me chamou muita atenção, gostaria de conversar um pouquinho a todos vocês. Santa Catarina, ela muito nova, tinha perdido sua mãe. Até esse tema, porque quando ela perdeu sua mãe, ela tem uma graça especial e pede uma intercessão especial de Nossa Senhora. Isso vai ser o tema do outro vídeo. Mas quando ela, já com os 9 anos, né, ela perdeu sua mãe, que foi sua dona Senhora Luísa Madeleine Gotthard, né, esposa do seu Pedro Labouré, ela já desde pequena, ela já era começada, sempre chamavam ela de Joé, vem para cá, Joé, vem para lá. Mas seu nome real de batismo é Catarina, por isso se chama Santa Catarina Labouré. Mas por quê? Então eu vou comentar aqui um trecho. Ela tinha uma irmã mais nova que ela, que era a Tonine, e tinha também um irmãozinho chamado Augusto. Porém, ele tinha um problema, ele era aleijado. Quando pequeno, caiu de uma carroça e ficou aleijado. Então, a Catarina, ou Joé, que se chamava na família, sempre ajudou os pais, logo depois também da perda da sua mãe. Mas por quê? Então, a Joé, que é a Catarina, que a Santíssima Virgem havia de aparecer mais tarde, a família dela chamava porque ela tinha nascido em 2 de maio de 1806. E essa data, numa sociedade católica, normalmente, antigamente, todo dia, todos sabem, tem um santo padroeiro, ou vários santos que morreram, e aquela data daquele dia do ano é em louvor àquele santo. E é importante, na sociedade católica, que quando a pessoa nascesse naquele dia, normalmente levava o nome daquele santo. E o santo que nasceu em 2 de maio de 1806 foi a Santa Joé, né? Por isso que agora eu vou tomar o tempo de dizer quem foi Santa Joé, qual a irmã Lúcia, carinhosamente pela família, chamava ela de Joé, mas no batismo foi escolhida de Catarina. Antes disso, eu vou comentar uma coisa muito interessante, que nas famílias, né, os pais se preocupavam-se muito a dar um nome católico, né? Hoje já é um pouco bem diferente, tem cada nome aí, né? Lembro que tinha um amigo que chamava de Smiley John. Aí você talvez perguntando para ele, falou, não, é que meu pai gostava de um ator, Smiley, e minha mãe o sobrenome John, então ficou Smiley John, juntaram, coitado do rapaz.
Mas não, nossa sociedade naquela época era muito católica e tinha preocupação, mas não é preocupação só porque era um nome católico e desejava que os seus filhos também fossem santos, mas também tinha um aspecto interessante, que aquele santo daquele dia se tornaria também o seu padroeiro, né? Esse padroeiro será provavelmente para ajudar diante de Deus, junto a Deus Nosso Senhor, interceder ao seu favor. Então, por isso que o título, eu digo, como você já pediu ao seu padroeiro de hoje, seu padroeiro de nascença, ou seu santo que você tem mais uma afinidade, pediu que ele intercedesse diante de Nosso Senhor, pedisse a Santíssima Virgem para pedir a Deus Nosso Senhor uma graça especial. Essa é a comunhão dos santos, é a intercessão dos santos que tanto Nossa Senhora pede, né? E que Santa Catarina hoje pode também ser sua santa intercessora diante de Deus Nosso Senhor. E então, essa santa Joé, que chamavam ela, porque ter nascido na data que festejava a festa de ser santa, que é uma santa romana, datada do século III, 284, século III, ela era uma santa, foi mártire, né, uma santa mártire. Nesse período, o imperador Diocleciano, ele realmente era um grande perseguidor dos católicos, dos cristãos. Todos aqueles que professassem, defendessem a fé de Nosso Senhor, era realmente perseguido. E naquela época, que eles faziam? Pegavam as pessoas, se não professasse, eles queriam fazer, que eles tinham que fazer um ato de adoração, um sacrifício a um deus pagão, né? Os romanos, eles eram politeístas, né? Poliglota que falam várias línguas. Politeístas, então eles tinham vários deuses, várias crenças, no fundo só não tinha o Deus verdadeiro. Até então, porque depois Nosso Senhor, com o sangue dos mártires, regaram as almas que converteu o Império Romano e todo deu a civilização cristã. E aí acontece que eles obrigavam a fazer um incenso, ou dar uma oferenda, né? Naquela época eram as pachamamas da época, né? Eram ídolos, eram demônios, como na Sagrada Escritura falou, todos os ídolos dos pagãos são demônios, né? As pachamamas da época, e a pessoa fazia isso para evitar o martírio, sacrifícios, torturas tremendas. Por isso que eu vou contar aqui, eu peço que acompanhe essa história dessa santa que foi uma intercessora, né, uma padroeira, uma patrona da Santa Catarina, que ajudou também, assim como São Vicente de Paulo, que no vídeo anterior eu explico que um sonho, São Vicente revela que o caminho de Santa Catarina era a via religiosa e que Nossa Senhora tinha desígnios, Deus Nosso Senhor, grande sobre a vida dela. Então, Santa Joé morreu mártir em 5 de julho de 284, século III. Ela tinha um dado interessante, ela era surda desde os 6 anos. Ela se casou, mesmo assim, com um patriciado romano, que era o seu marido, que também foi mártir, São Nicostrato, né? Que ele era alto funcionário romano e que, certa vez, casou com ela e ele tomou contato com um grande santo. Aqui no Brasil tem muita devoção a ele, São Sebastião, né? Que é ilustrado o martírio dele com várias flechas. Aquele ali foi um dos etapas de tortura dele, mas ele não morreu por flechada, não. E São Sebastião, ele era um general, era o alto comando do general da guarda pretoriana, né, do imperador Diocleciano. Então ele era de grande importância. E ele foi visitar essa família, né, a família Joé. E eles até então eles estavam no processo de se converter. E aí acontece que São Sebastião faz um grande milagre. Viu que a esposa não falava, era surda, faz um milagre que dá a voz, restitui a audição e aquela senhora já casada, né, já estava mais velha, restitui a fala e ela fala. E aí ela se converte realmente, toda a família que estava no processo de conversão. E é um dos grandes milagres que São Sebastião já em vida tinha feito, né? E aí acontece que depois descobrem que o seu esposo, sendo ainda alto funcionário do Império Romano, é preso e é obrigado a ele fazer oferenda aos demônios. Isso ele deixaria de ser católico, ele preferiu a morte de deixar de professar Deus Nosso Senhor e foi morto.
E o que aconteceu? Santa Joé ficou viúva, rezou a seu esposo já no céu, e ela até entra ela faz parte das viúvas romanas. E aí continua rezando, ajudando os católicos, as famílias que estavam sendo martirizadas. E certa vez ela foi rezar ao túmulo de São Pedro em Roma, e aí traidores que estavam vigiando os católicos, tinha espiões, né? E pegam ela e alguns outros, e aí fazem tortura. Ela provavelmente ficou uma semana sem comer e nem beber. Fizeram torturas a ela, mas ela não colocou incenso aos pachamamas, quer dizer, perdão, aos deuses romanos, outros ídolos do paganismo. E aí então, eles veem que ela é irredutível, ela não vai negar, ela não vai fazer apostasia, negar a fé de Nosso Senhor, então elas vão martirizá-la. Olha que martírio que Santa Joé, que é patrona de Santa Catarina Labouré, ela tinha uns cabelos longos, então amarram ela numa árvore, no tronco, pelos cabelos, que puxado. Então todo o peso do corpo dela estava suspenso sobre os cabelos. E embaixo ainda fizeram uma fogueira e atearam fogo. Então ela se queimando, provavelmente morreu intoxicada pela fumaça. E isso foi o grande martírio de Santa Joé. Por isso que é comemorado no 5 de julho de 284 o martírio de Santa Joé, que se comemora no dia do nascimento de Santa Catarina. Né? Então, porque foi fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, foi condenada a morrer queimada, amarrada pelos cabelos debaixo de uma fogueira. E em 1284 entrega sua alma a Deus, recebe a palma do martírio. É isso mesmo. Né? Então esse aspecto interessante que eu queria tratar, que na vida de Santa Catarina, na família, na época em que as famílias eram muito católicas, elas se preocupavam muito em dar o nome dos seus filhos num espírito católico, de um santo padroeiro, para que tenha lá no céu um santo que interceda para o seu filho. Né? Isso me chamou a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês, para entender o aspecto muito bonito, como é civilizador, né? A influência católica, a influência dos bons costumes, e que Deus quer fazer nessa terra um reflexo do céu. Né? E você, não sei se sabe, todo dia tem um santo, e esse santo que você nasceu, da sua data, ele também, por desígnio de Deus, Deus pode lhe dar como um padroeiro. Você sabe qual é o seu santo? Que diz qual é o santo da data do seu nascimento? Né? Da data do seu nascimento? Então, você poderá agora, se não reza ainda, se já não reza para o seu santo padroeiro de data de nascimento, reze, passe a rezar. Peça que ele interceda diante de Deus Nosso Senhor a você, como Santa Catarina fazia. Ela tinha uma devoção muito a Santa Joé, que ela pedia porque era uma santa que ela nasceu quando ela nasceu para o céu. Ela tinha morrido aqui na terra, Santa Joé. Mas o santo, o católico, ele não morre, ele não deixa de existir. Nós morremos aqui para a terra, mas renascemos para o céu. Então, essa noção de que a vida eterna, né, a nossa alma imortal, é muito caracterizada por uma simples festa de um santo padroeiro. Quantos princípios, quantas bela doutrina que se tira disso, né? Isso é quando uma civilização ela é imbuída, embebecida do espírito católico. E Santa Catarina, mesmo vivendo numa pequena aldeia, a família dela tinha esse espírito. Ela embebecia, ela deixava-se envolver desse espírito católico. Tá bom? Então isso é um fato muito interessante que poderemos nós, com certeza, rezar ao nosso santo padroeiro. Eu tenho um santo padroeiro da minha idade. Qual é o seu santo? Quantas vezes ao dia você pede para que ele interceda? Né? Essa é a pergunta que eu faço. Então vamos pedir a Santa Catarina Labouré, da Medalha Milagrosa, que dê essa graça enorme de nós termos uma devoção aos nossos santos padroeiros. Pode ser o santo que tenha nascido, ou um santo que tem mais apetência, você tem mais uma inclinação, algum santo que tem Santa Teresinha, que precisa ter nascido no dia de Santa Teresinha, do falecimento dela, mas são santos que nós temos que pedir essa intercessão. Nosso Senhor quer, certo? E, antes de tudo, a Santíssima Virgem. E por isso a Medalha Milagrosa, né, ela tem um papel muito importante.
Por isso, não se esqueça de se inscrever, assinar, ativar o sininho para possa receber essa série de vídeos que vão comentar no mês de novembro sobre a medalha milagrosa, a eficácia, as mudanças grátis que Nossa Senhora quer dar ao adquirir a medalha milagrosa. Então ligue para o 0800 608 6246, você poderá saber como está recebendo essa medalha, a novena também de Nossa Senhora, poderia fazer até o dia 27, aonde nós vamos mandar celebrar uma missa, principalmente nas suas intenções. Basta ligar, também oferecer, pedir para colocar as suas intenções, tá bom? Não se esqueça de fazer os comentários, divulgue e compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas para fazer o bem e saber também que você tem mais um padroeiro aí, um guardião, um defensor seu, que é o dia do seu nascimento, um santo que veio a nascer ao céu, Deus Nosso Senhor. Então, até o próximo vídeo, e no próximo vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o papel que Nossa Senhora tinha para com Santa Catarina, principalmente quando ela veio a perder a sua mãe, e ela faz um ato muito bonito. Ela quer que Nossa Senhora seja a mãe dela. Então, no próximo vídeo, você vai saber o que fez logo depois que Santa Catarina perdeu sua mãe com seus apenas 9 anos, e que atitude nobre, bonita da parte dela fez, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus, que Nossa Senhora abençoe todos nós. E todos, a Salve Maria para todos.